Olá, escorpianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Escorpião. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Escorpião. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Escorpião, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Escorpião? Quais são as orientações? A carta não quer parar, não quer ficar quieta ali. Eu já vou pegar ela já. Ó, misericórdia, né, gente? Olha, eu falo para vocês que é uma coisa linda, que cada lâmina, né, cada arcano tem vida, tem energia. Por isso que eu gosto sempre de fazer a mesa para vocês, sempre arrumadinha, sempre bonitinha, com muito carinho, porque eu tenho um profundo respeito para com esta ferramenta sagrada e também com vocês que estão assistindo, né? Eu gosto que vocês vejam tudo bem arrumadinho. É carinho isso, né, gente? É amor pelo que se faz e pelas vossas vidas. Ai, que linda essa energia, já gostei. Bom, vamos lá. Aqui, gente, nós temos uma energia para vocês de justiça sendo feita. Próprio arcano aqui da justiça. E por que que essa justiça, que até a carta estava ali, né, deslizando no deck. Por que que essa carta tá aqui? Porque, gente, é no melhor estilo aqui se faz, aqui se paga. Então, não dá pra gente, eu falo isso sempre pra vocês, né? 2 vezes, olha só isso, gente, 2 vezes a energia da balança. Dessa lei, ninguém, nem nada foge, né? Nenhuma energia, nenhuma emanação de energia fica aquém dessa força, dessa balança que rege o nosso universo, dos pratos que regem, né, que estão nessa balança que rege o nosso universo. Então, assim, sempre que alguma coisa ficar descompensada, né, ela acaba sendo nivelada novamente, acaba sendo harmonizada novamente. Tudo, claro, sempre no tempo certo, no tempo de Deus. Agora, o que vem aqui para vocês é que quando uma coisa é feita errada, principalmente quando vem, né, em nossa direção por conta de uma ação negativa, por conta de alguém que vem fazer algo de negativo pra gente, o que acontece? A sensação é que a balança ficou descompensada. Mas, perante os olhos de Deus, né? Perante os olhos da verdade, nada passa desapercebido. Então, aqui a leitura vem falando para vocês, pode tranquilizar o seu coração, pode ficar em paz, pode ficar calma, porque a justiça será feita, tá? É aquilo que eu falo para vocês. Diante dessa força que rege o universo, a lei da ação e da reação, vou deixar um livro que explica isso para vocês, destas leis, que não sou eu que estou inventando isso, tá, gente? São leis cósmicas universais que regem todo o nosso universo. Então, diante desta lei, uma delas, ação e reação, ninguém passa desapercebido, né? O karma é a lei infalível. Por que o karma? Porque se a gente faz algo positivo, não é que o karma seja negativo ou não, né? Se a gente faz algo positivo, volta positivo para nós. E aí, tá aqui a prova para mim. Se a gente faz algo negativo, também vai voltar negativo.
Então, o que essa pessoa pode ter feito para vocês, né, com certeza vai voltar para ela na mesma medida. E o que as cartas trazem para vocês aqui, né? Primeiro, uma paz interior muito grande. Segundo, a certeza de que a justiça se faz. E aí, às vezes, você pode ficar pensando assim, poxa, Anne, mas eu fui prejudicada, eu fui prejudicado, né? Eu saí ali, às vezes, sofrida, às vezes sofrido, chorando, ou às vezes com alguma coisa que realmente me prejudicou, porque tirou certas coisas de mim, né? Às vezes envolvendo bens, às vezes aquela pessoa que plantou aquela semente da discórdia e aí ela tira, né, interfere no seu trabalho, interfere na vida como um todo, né? Ninguém gosta de briga, discussão e tudo mais, né? Então, assim, acaba interferindo. E aí você pode pensar assim, poxa, Anne, mas eu vou passar assim, né, assim, brancas nuvens, né? Aqui, muitas nuvens, inclusive, na leitura. Então, assim, eu vou passar brancas nuvens sobre essa situação, né? Mas saiba que sempre quando vem uma ação negativa assim, não nos cabe, né, esse lixo, esse resíduo que essa pessoa fez, não nos cabe limpar. Como eu falei para vocês, através da lei do universo, da lei kármica, né, tudo acaba entrando nos eixos. E com certeza, e aí que vem a grande resposta para vocês, né? Essa sensação de vazio existencial, essa sensação de perda, essa sensação de, sabe, aquele gosto amargo da derrota que fica, né? E aqui a gente pode levar para vários cenários, né? A gente pode levar para uma situação de trabalho, às vezes alguma situação aí envolvendo família, às vezes envolvendo dentro de casa, né? Mas como que a gente deve, como que as cartas trazem isso para vocês, né? Como que a gente deve lidar com um cenário assim? Dê as costas. Olha isso, olha as duas cartas aqui trazendo exatamente a mesma mensagem. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer aquele movimento de não quero falar com você e ficar falando sozinho. Não, não é isso, não é, porque assim a gente se nivela. É simplesmente deixar a pessoa na sua própria instabilidade, na sua própria confusão mental, porque você, olha a diferença, gente, eu adoro isso, adoro explicar assim com as cartas para vocês, porque assim vocês conseguem entender exatamente o que está vindo para eu passar para vocês. Olha essas nuvens que vêm como rajadas de vento fortes, né? Bem assim, aquela coisa de tempestade, né? Início de tempestade. E aqui as nuvenzinhas parecendo sorvete, né? Parecendo sundae. Então, olha a diferença. Essa pessoa, ela vai ficar no vazio e vai ficar com seus pensamentos lá conflituosos, com seus pensamentos de instabilidade, enquanto que você, olha para frente e olha para tudo que você tem que fazer. E segue com a sua verdade, segue com os seus valores, segue com a sua honra, com os seus princípios, sabendo muito bem quem você é. E isso é uma coisa que tem que ficar sempre muito bem definida quando alguém vem falar alguma coisa de você, vai julgar você, ou vai tentar colocar, sabe, a sua honra, o seu caráter em xeque. Aqui é muito sobre isso, sabe? De repente uma pessoa dentro da sua família, ou dentro da sua área de trabalho, ou num outro lugar qualquer, né? Que ela vem nesse sentido de tentar tirar... Veja aqui essa rainha, ela está num trono, e aqui são vocês, reinando soberanos, entende? É o arquétipo aqui, tá, gente? É a energia da carta, da lâmina. Então, são vocês reinando. Então, o que essa pessoa ela se incomoda? Ela se incomoda com essa estabilidade. Ela se incomoda com esta base, com essa estrutura. E não importa o que quer que seja que ela venha falar, que ela venha fazer, você permanece. Então, as cartas dizem aqui, dê as costas. No melhor sentido, não dê atenção. Por quê? Porque você sabe que tudo no tempo certo vai ser colocado nos eixos. E o que pode estar sendo que pode estar trazendo uma certa instabilidade, uma certa sensação de conflito, né? E até essa questão do senso da derrota, né? Que a gente fala, poxa, eu perdi, né? Não foi legal isso que aconteceu, da forma como aconteceu, né? E a gente pode levar isso para diversos cenários, diversas situações. Saiba que você não perdeu de forma alguma. Quem perdeu foi essa pessoa. Ela tá sozinha. Olha isso, gente. Olha como essa ferramenta é realmente muito sagrada e muito abençoada. Ela está sozinha, sem ninguém, cheia de espadas ao seu redor. Não sobrou nenhuma humanidade, nenhum amor, nenhum carinho.
não sobrou nada. Só confusão que ela mesma criou. Entende? Então olha o karma fazendo, né? Exatamente a compensação aqui. Aqui se faz, aqui se paga, a gente não tem outra forma, né? A própria segunda lei de Newton também corrobora. E é uma conformação física material para que toda, né, dizendo que toda ação existe uma reação de igual intensidade, ou seja, da mesma força, porém em sentidos opostos. Fez para você, volta para ela. Porque na verdade nós sempre estamos fazendo para nós mesmos, essa que é a verdade, né? Então quando a gente entende isso, a gente vai pensar 2, 3, 4, 50 e 10 mil vezes antes de fazer alguma coisa, né? Então aqui são vocês, gente, primeira coisa, dê as costas. Não saia do seu equilíbrio, e aqui é muito do seu equilíbrio mental e do seu equilíbrio emocional, por conta do que essa pessoa está fazendo, está falando, né? Deixa essa pessoa lá sozinha. Saiba que se principalmente ela conseguiu temporariamente tirar alguma coisa, impactou aí principalmente em questões financeiras, vamos supor, interferiu no seu trabalho no sentido de tentar aí estragar com a sua reputação, com algum empreendimento, alguma coisa que você estava fazendo, né? Enfim. Ou às vezes até dentro da família, tentando ali plantar a semente da discórdia, né? Saiba que você permanece. O que é importante aqui é você se manter no seu posto de controle aqui de comando, né? Preservando a sua energia, preservando o seu discernimento, preservando a retidão dos seus pensamentos, a certeza de quem você é e dos seus valores que são inabaláveis e inegociáveis, ok? Então a sua verdade, a sua fala justa, a sua fala correta, e sabendo que no tempo certo, tudo aquilo que foi de repente tirado financeiramente também, talvez moralmente, às vezes até ambas as coisas, né, gente? Moralmente falando e também financeiramente falando, isso vai ser trazido para você. E essa pessoa, em algum outro momento da sua vida, ela vai ficar também, vai se ver no mesmo cenário que ela pode ter gerado para você e não vai receber a atenção. Veja que esta pessoa, ela retribui apenas para um, enquanto o outro fica ali suplicando e não é atendido. É o eco, gente, tá? Então, assim, aqui realmente a justiça vem de uma forma muito precisa e muito contundente, sabe? São várias espadas aqui delimitando e consagrando, eu sinto aqui, sabe? Aquela energia assim de ponto pacífico. O que muito tem a ver com a energia do nosso ano, gente, que é um ano regido pelo número 9. Esse ano regido pelo número 9, ele vem falando muito sobre pontos culminantes. Então, assim, é muito bacana quando às vezes, né, até uma outra coisa que você pode pensar, poxa, Anne, mas eu saí prejudicado. Apenas por um breve momento, porque já já as coisas vão estar entrando nos eixos. Lembra que tudo é sempre ensinamento e o que é mais interessante aqui, gente, é a pessoa mostrar a sua verdadeira índole, o seu caráter. Qual é o nível de caráter desta pessoa? Por ser um ano de pontos culminantes, muitas coisas estão sendo reveladas. Tá? É um ano em que muitas coisas não vão permanecer durante muito tempo ocultas. E isso vem muito também do nosso feeling maior. Me diz aqui que vocês já meio que sabiam que essa pessoa logo ela poderia fazer alguma coisa. E ela fez. Então confirma a sua sensibilidade também, de já ter aquele faro fino através da sua intuição, da sua conexão com a sua divina presença eu sou, né? Que isso já logo essa pessoa iria se revelar. Então é muito legal isso, quando a gente consegue lidar com as pessoas como elas são, sem máscaras, desnudas, sabendo realmente o que elas são e o que elas são capazes de fazer. Então é muito dessa energia desse ano, né? Aqui 2 vezes a frequência do número 5 para vocês. Olha que lindo isso, como o universo é divino e é maravilhoso. E é incrível, né? 2 vezes a energia do número 5 se transforma na energia do número 10 e logo na sequência do número 11. E nós estamos na energia do número 9. E as leituras de vocês, todas as que eu tenho feito nesse ano de 2025, estão todas assim, com um passo à frente.
sempre levando vocês na direção do mais, na direção do melhor. Então é mais uma confirmação para mim que sim, a justiça divina será feita, se é que já não está sendo feita, porque para cada um de vocês, né, meus queridos, é um momento das vossas vidas. Então, às vezes pode ser alguma coisa que já aconteceu, está acontecendo, ainda vai acontecer. Mas aqui me vem essa sensação de que a justiça divina está acontecendo o tempo todo, porque não para, entende? A justiça divina não começa só naquele momento em que determinada situação aconteceu, a justiça vai começar. Não, a justiça está ali o tempo todo. É o tempo todo. Meu avô, grande sacerdote da minha linhagem, ele sempre me ensinou isso, né? Nos ensinou isso para quem teve ouvidos para ouvir, né? E coração para captar. Ele falava assim: nós estamos sempre sendo vigiados. Nós nunca estamos sozinhos. Por isso que eu falo para vocês, aos olhos de Deus, do universo, do divino, enfim, a forma como você se conecta, né? Nada passa desapercebido. Então a justiça divina está sempre ali, de prontidão para fazer a manutenção do equilíbrio. Então saiba aqui, meus queridos, que o que espera por vocês é exatamente a justiça, principalmente nesse senso de restaurar a sua moral, né? Caso isso tenha sido colocado em conta, de trazer aí através, às vezes, são de formas surpreendentes que isso pode acontecer, né? A gente nunca tem esse controle sobre a forma como Deus age de forma magnificente, de forma extraordinária nas nossas vidas, né? A gente nunca tem esse controle. Então, às vezes é uma pessoa que vem e vai te dar aquele dinheiro que, entende? Ou às vezes é um outro trabalho que você vai receber até mais do que você... Enfim, são N possibilidades aqui, né? A gente nunca tem que deixar o universo moldado aos nossos próprios critérios, né? E aos nossos próprios, ao nosso próprio planejamento, porque Deus sempre tem planos maiores e melhores para nós, né? Então aqui mostra realmente esse retorno. Descansa o seu coração, fique em paz, não deixe essa situação tirar o seu equilíbrio. Eu já vou falar sobre uma coisa muito interessante aqui para vocês, né? Deixe o seu coração em paz, mantenha esse seu equilíbrio interior, essa harmonia interior, e saiba que tudo que é seu sempre volta para você, sempre encontra uma forma de chegar até você. E é esse o mantra que eu vou fazer com vocês, tá bom, meus queridos? Vamos fazer juntos esta energia que ativa o mantra, é uma impressão energética desta vossa leitura. Com certeza no decorrer desta leitura vão surgir outros mantras, mas vamos fazendo. Este é o primeiro, é o que abre, né, a nossa leitura. Então vamos lá. O mantra é o seguinte: tudo o que é meu sempre volta para mim. Tudo o que é meu sempre volta para mim. E eu decreto, está feito, e assim é. E se você se conecta com a energia desta leitura e você quer, ativar esta frequência, esta impressão energética desta leitura, então eu convido você carinhosamente a escrever aqui embaixo nos comentários, já como esse sinal de ativação, tá bom, meus queridos? E por que eu escolhi fazer este mantra desta forma? Tudo o que é meu sempre, né, vem para mim. Porque é sobre algo que de repente foi tirado de você. Então, se foi tirado, saiba que vai voltar. E vai voltar da mesma forma e até melhor. E até melhor. E é isso que a gente tem que ter, esta sabedoria dentro dos nossos corações, que a gente nunca está sendo prejudicado. Quem se prejudicou, falando sobre aquela sensação de vazio, né? Então, coloca isso dentro do seu coração, principalmente se estiver acontecendo neste momento. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente manejar isso, né? Mas tudo que essa pessoa fez, ela fez para ela, não fez para você. Então, essa sensação não te pertence. Liberta. É exatamente o que essa carta vem trazendo na sequência. Liberta. Purifica o seu coração. Entende? Porque tudo que é seu vai voltar para você. Invariavelmente. Justiça sendo feita. Tá bom, meus queridos? E aí, o que essa pessoa fez para ela mesma, vai retornar para ela também. Aqui vem essa energia, essa frequência, gente, desta questão sobre o perdão, que muitas vezes a gente, quando pensa sobre o perdão, a gente pensa sempre em perdoar alguém, né?
E não, às vezes, nos perdoar. Aqui, gente, é muito sobre também você se perdoar. Nossa, Anne, mas como assim? A pessoa fez pra mim e eu ainda tenho que me perdoar? Sim, a gente tem que se perdoar. Por quê? Justamente por conta, às vezes, dessas situações. Poxa, mas eu não tô me sentindo bem com isso, isso não veio legal pra mim. Então, essa, às vezes, não aceitação sobre o que aconteceu, eu estou falando isso de uma forma muito, muito, muito carinhosa. Eu comentei até numa leitura recente que eu fiz com vocês, uma situação para ilustrar, né, que as coisas acontecem, gente, com todos nós, né, nós somos seres humanos e é por isso que eu sempre faço a leitura a partir desse nível de respeito profundo por vossas vidas, porque eu sei que existe um ser humano aí do outro lado, é um ser de sentimentos como eu, portanto, é passível de dores, de sofrimentos e tudo mais, né, e um profundo profissionalismo, sempre colocando que nós estamos numa leitura geral, e é uma leitura sempre voltada para a reflexão interior. Então, muitas vezes, o que acontece, né? A gente, ou às vezes sabe que a gente tem que se perdoar e acaba não se perdoando, e aquilo vira um bololô, né? Aquilo vira uma pedra que entope o fluir das nossas vidas, principalmente quando nós estamos falando sobre questões da vida material, sobre esse fluxo, porque dinheiro, prosperidade, tudo que acontece na nossa vida material tem a ver com energia em movimento. Então, se as nossas emoções estão, energia em movimento, se as nossas emoções estão bloqueadas por algum motivo, por uma chateação, por uma mágoa, né? Se a gente se sente assim, o que acontece? Bloqueia a nossa vida financeira, essas trocas, as infinitas ações do universo em nossa direção para encontrar caminhos de nos trazer aquilo que é nosso. Entende? Então aqui o primeiro perdão, gente, é o nosso perdão, é o auto-perdão. Perdoando a si própria, perdoando a si próprio de qualquer sentimento, e aqui vou fazer já com vocês, tá? Vou até soltar as cartas aqui para fazer com vocês, porque tem uma energia aqui do número 11, energia de Mestre Saint Germain, uma energia de transmutação de fogo violeta. Então, para você que se conecta com essa frequência do fogo violeta, essa energia de transmutar a ação, que ação? Essa ação nociva, tá? Você pode sim visualizar no momento em que você for fazer o mantra que eu passei aqui para vocês, você pode visualizar esta transmutação acontecendo, essa purificação do seu coração, tá? Então eu já vou aproveitar e já vou fazer esta ativação, este decreto aqui como sacerdotisa, tá? Vou fazer esta ativação para vocês, tá? Fogo violeta, fogo violeta, fogo violeta, vinde atuar sobre a vida dos queridos e abençoados, regidos sob o signo de Escorpião, que estão neste momento assistindo esta leitura aqui do canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Que através desta energia poderosa e abençoada, todo e qualquer tipo de ação, de intenção negativa vinda em vossas direções, na direção das vossas vidas, com a intenção de prejudicá-los, seja agora transmutada, agora, neste exato momento, em luz, amor e esperança. E assim é, eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Yes, e assim é. Então, gente, sobre essa questão da transmutação, né? Quando a gente perdoa, nós estamos fazendo esta transmutação. Tá? E é exatamente isso que está acontecendo aqui, um processo alquímico de renovação, de transmutação do quê? Do nosso sentir, tá? Que com certeza com esta atitude desta pessoa, né? E aqui mostra que não só você, mas outras pessoas também. Então pode sim ser que tenha a ver, né? Aqui tem outras pessoas aqui na leitura, então pode ser que seja talvez dentro de um ambiente de trabalho aquela pessoa difícil, aquela pessoa que só ela quer ter razão, que só ela quer ganhar, que só ela quer ter autoridade sobre tudo, que só ela está certa, que não existe a possibilidade da troca intelectual em que, olha, eu tenho uma perspectiva diferente, eu posso ajudar dessa forma, eu posso contribuir dessa forma, olha, eu tive uma ideia. Não, é tudo do pensamento dela, do jeito dela, assim, é uma pessoa muito, muito, muito desafiadora. E aí que entra o segundo perdão, tá? Que ajuda muito.
Principalmente se você tem que lidar com uma pessoa assim. Vamos supor que aconteceu o que aconteceu, e ainda por cima você tem que conviver com essa pessoa. Aí é tenso, que foi até o que eu falei, né, na leitura, foi a leitura de Gêmeos. Quem não assistiu, quer saber lá o que aconteceu, dá uma olhadinha na leitura de Gêmeos, que eu expliquei lá sobre isso, o que aconteceu, né, com a minha família. Né? Então, assim, eu vou deixar o card aqui para vocês, tá bom? Porque não é que eu vou ser tendenciosa com uma leitura, né? Isso é importante falar para você que está estudando, para você que está aprendendo sobre tarô, né? É importante quem está fazendo a leitura não se colocar na leitura, né? É muito importante você não dar a sua tendência, né? Não ser uma leitura tendenciosa por conta de algo que tenha acontecido comigo. Mas o que eu faço é mostrar que eu passo por situações desafiadoras, sim, porque sou um ser humano, né? E trouxe à luz, durante a leitura, de um ensinamento que tive, né, através do meu pai, conversando com ele, expondo o que tinha acontecido. Perguntei, né, se a minha conduta estava nesta retidão, se tinha sido uma conduta adequada, né? E aí, trocando informações com ele, conversando, realmente foi o melhor a ter feito. Tá? Então, assim, é muito importante a gente saber fazer, né, ter esse discernimento do nosso posicionamento para quem está fazendo a leitura, né? De não puxar a leitura por questão de uma mágoa, de um sofrimento, ou até de extrema felicidade, enfim, tá? Mas o que eu faço é mostrar para vocês quem eu sou, a minha verdade, tá bom, meus queridos? Mostrar que realmente eu não estou acima de forma alguma, porque também sou um ser humano. E é por isso que eu sempre faço esse trabalho, gente, com muito amor, com muito carinho. E se sinto que tenho que fazer ativações, como por exemplo o fogo violeta que eu fiz agora, faço, porque sei que ajuda. Ajuda e muito. E o canal foi feito para isso, para acolher naqueles momentos mais desafiadores. Então, é sobre uma pessoa que ela tá aí impactando na vida de outras também. Então, pode ser aquela pessoa difícil na família, pode ser aquela pessoa difícil no trabalho, às vezes em algum grupo familiar, tá? E aí são vocês fazendo essa energia de transmutação, renovando, é aquilo que eu falei, renovando as águas, purificando, né? Para quê? Para que a vida possa fluir, em que você possa tirar essa tristeza, ou às vezes é uma decepção do seu coração. E aí vem o segundo perdão. Que segundo perdão é esse? O perdão da gente perdoar a outra pessoa, né? Quando a gente faz ali as palavras do, né? Quando nós fazemos, perdão, as palavras do Ho'oponopono e você faz dirigida para essa determinada pessoa, né? Que por sinal eu tenho feito essa prática porque é uma pessoa que faz parte do meu convívio, eventualmente eu vou ter que encontrar, né? Então eu falo o nome da pessoa, se você souber o nome da pessoa, você fala o nome da pessoa, e aí você vai falar, eu faço um pouquinho diferente, meu Ho'oponopono é um pouquinho diferente, eu faço assim, ó, o nome da pessoa, eu sinto muito, por favor, me perdoe, gratidão, eu amo você. Então, olha só o que a gente faz com uma pessoa que está no limbo, né? Ela está ali nas trevas, precisa dessa luz. Então, o que você faz? Você chama a pessoa para a luz. E ao mesmo tempo em que você faz isso, você se isenta. Eu não estou dizendo que é para você ser best friend forever, né? Amigos, melhores amigos para sempre desta pessoa, não é isso. Mas é deixando a pessoa, entregando a pessoa para que ela possa seguir dentro de seus propósitos elevados. Se o chamado está vindo e ela vai se decidir levantar ou não, aí é problema dela. Se ela vai querer continuar na cova, no umbral, no limbo, aí é problema dela. Entende? Aí é o que ela vai colher mediante esta oportunidade de vida. Enquanto isso, você segue com os seus propósitos elevados, tá? Cabeça ao alto, pensamento ao alto e peito aberto para a vida, para você seguir com os seus propósitos elevados. Como eu falei para vocês, é o momento aqui de tudo aquilo que foi tirado voltar para você. Tá bom, meus queridos? Não se preocupe, mantenha paz dentro do seu coração. Os mantras servem exatamente... Olha isso, de misericórdia. Meu Deus do céu. E foi tirado mesmo, né? Agora é aquela confirmação, pá, né? Pode tranquilizar o seu coração. Nossa, gente, que é isso? Misericórdia, hein? Misericórdia, mais uma.
Olha. Fundo do deck. Olha. É isso mesmo. Então, gente, quando eu falei isso, nossa, essa carta é uma super confirmação. Quando eu falei sobre... Eu já falo sobre essa carta aqui. Nossa, gente, o que é isso? Vamos. Vocês ainda vão celebrar muito, tá? Vocês ainda vão celebrar muito. Quando eu falei sobre o primeiro perdão, tá aqui. É exatamente o que essa carta traz, né? A gente fica chateada, a gente fica chateado, a gente fica decepcionado. Num tempo como esse, numa era como essa, as pessoas se prestarem a agir dessa forma, trapaceando, chantageando, roubando, se prestando a viver, sabe, no limbo, num mundo em que clama, em que urge a ascese, a ascensão, a nobreza do caráter, da palavra reta, dos valores conectados ao alto, ao divino, né? É lamentável, mas infelizmente ou felizmente, né, vamos ter que lidar com situações assim, porque, como já dizia meu próprio avô, esse que eu falei para vocês, né, o grande sacerdote da minha linhagem, ele também falava sobre isso. Muitos de nós vamos ter, né, ao longo da trajetória do caminho das nossas vidas, muitos de nós não, todos nós, vamos ter que lidar com pessoas que vão caminhar do nosso lado e vão estar aí num nível de aprimoramento moral e espiritual, que vão estar ali juntinho com a gente. Muitos vão estar super à frente, muito mais evoluídos, muito mais, né, a consciência muito mais expandida, e outros vão estar lá atrás. E qual é o nosso papel? Onde que a gente fica no meio dessa mistura, né? Dessa sopa, né? Como é que a gente se encontra no meio de tudo isso? É importante saber quem você é, qual é a sua verdade e se manter firme nisso. Veja o trono. Veja o trono. Ela olha por cima. Não é ego, é sabedoria, é inteligência. É inteligência que se coloca acima até do emocional, não se deixando abalar e sabendo que tudo que é seu, olha isso, tudo que é seu será entregue para você. A justiça divina nunca falha. Nunca falha através do karma. A lei infalível. Então pode ficar feliz, porque realmente você terá aí muitos motivos, né? Você vai ter aí muitos motivos para estar celebrando. Tá bom, meus queridos? Tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que foi feito. E é por trás mesmo, tá, gente? É aquela pessoa que ela age de forma muito, muito, muito sorrateira. Misericórdia, né? Então, ao lidar com situações assim, nós temos que ter isso muito bem definido, que nós viemos aqui neste ponto de grande chamado ao despertar. Essa trombeta está tocando, e já não é de hoje, ela está tocando já faz tempo, para que a humanidade se levante, e é levantar no sentido de consciência, no sentido de amabilidade, de generosidade, de compaixão, de empatia. Essa trombeta, ó, já está tocando faz tempo. Quem conseguir entrar nesta frequência vai ascender, vai prosperar, vai celebrar. Quem não conseguir se transformar, se aprimorar, né, em meio a este tempo que nos foi concedido, o tempo das nossas vidas, vai ficar nesta roda, vai ficar neste círculo, né, neste ciclo infinito, até que depure, até que se eleve, tá? Como você já está num ponto acima, cabe a você manter a retidão, porque tudo vem para nos ensinar o tempo todo. Nossa, Anne, mas um desafio desse vem para nos ensinar? Gente, vou falar sobre o meu aprendizado, tá? Porque aí você pode compreender o que eu tirei de proveito disso, né? Como me fortaleceu? Como me trouxe inteligência? Como me trouxe sabedoria? Foi fácil? Não. Chorei? Chorei. Doeu? Muito.
Fiquei chateada? Muito. Fiquei sem dormir? Fiquei. Tirou minha paz? Sim. Perturbou meu equilíbrio? Também. Ainda bem que eu gravei as cabeças para vocês, porque estourou um herpes assim, absurdo, né, na minha boca, coisa que eu não tinha mais de 10 anos. Então, assim, bagunçou? Bagunçou, com toda certeza, né? E vocês sabem que isso, né, esse herpes que dá nos lábios, né, ele é algo que todos nós temos, mas que por conta dessa interferência no nosso sistema, nosso mecanismo que é inteligentíssimo de defesa, o que acontece? Abre portas. Então mostrou que realmente eu baixei a guarda. Eu abri o campo para aquilo entrar. Entende como eu falo para vocês que quando a gente abre o nosso campo áurico vibracional, por isso a energia do fogo violeta. Orai e vigiai, vigiai e orai. Quando, Anne? O tempo todo. Quantas vezes? O dia inteiro. Até dormindo. Até dormindo. Entende? Então, assim, a gente tem que estar sempre acima. Porque existem situações, o mal existe. E nós estamos aqui, os chamados para despertar, né? Os trabalhadores da última hora, as sementes estelares, os trabalhadores da luz, nós estamos aqui para sustentar essa frequência. Então, após todo esse remeleixo, todo esse desequilíbrio que eu passei, eu saí muito por cima, com a minha paz restaurada, muito mais inteligente, com muito mais perspicácia. Esse ano é o ano da serpente pela astrologia chinesa, então assim, temos que ter este traquejo, temos que ter este remeleixo de saber contornar as situações sem deixar que isso interfira no nosso equilíbrio. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Que leitura, hein, gente? Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Escorpião. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo este carinho, gratidão aos nossos membros, por todo o vosso apoio, pela vossa presença, gratidão sempre pelos comentários tão maravilhosos, por essa energia linda que vocês emanam em nossa direção, estendido também a todos da minha equipe. Gratidão, estejam certos que todo esse carinho, toda essa amabilidade, toda essa força que vocês emanam, com certeza chega aqui no meu coração, nos nossos corações, como um forte e poderoso abraço de luz, meus queridos. E é por isso que eu sempre desejo para vocês que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam protegendo, guardando, amparando, iluminando as vossas vidas aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Quais são as energias para os queridos regidos sob o signo de Escorpião? Olha isso. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? E é incrível, como sempre, né, gente, as sincronicidades do divino. Falando para vocês sobre pensamento reto, pensamento em conexão com o divino, e eis que me vem essa carta que faz uma conexão perfeita com a energia de Agnya Chakra, o nosso terceiro olho, ponto entre as nossas sobrancelhas, que trabalha exatamente com este azul. É um azul que fica entre o turquesa e o roxo, né? Aquele azul anil, e ele fala exatamente sobre essa perspectiva, sobre essa ativação, sobre a nossa intuição, sobre nós conseguirmos ter um outro olhar mediante todas as camadas que nos são apresentadas na vida, né? Olha, uma nova abertura. Olha, perfeito, né, gente? É perfeito para vocês. Vamos lá. Eu abro os olhos do meu coração. Que lindo, vou até ficar segurando. Eu abro os olhos do meu coração e direciono o meu olhar. Gente, olha o que está escrito aqui, meu Deus do céu. Eu tenho que falar sobre essa carta aqui ainda. Direciono o meu olhar para a luz que existe dentro de cada ser. Isso é perdão, tá? Então, assim, é saber que a luz está lá, mas a pessoa ainda não tomou posse disso. A pessoa ainda não manifestou. Somos todos filhos e filhas
de um Deus que age sempre no superlativo. Somos filhos e filhas da mesma fonte. É aquele exemplo que eu falo para vocês. A energia está sempre passando. Todos os cabos da nossa rede elétrica estão energizados. Tanto é que você vai lá no seu cômodo da sua casa, no seu quarto, na sua cozinha, sei lá. Você vai lá e aciona o interruptor e pum, e a luz se faz, certo? Vai lá e tchuc, desliga, vai lá, tchuc, liga. O que é isso? A energia está passando lá atrás, lá na parede, todos os cabos que estão ali, né? No circuito elétrico, eles estão energizados, a energia está fluindo o tempo todo. Assim é Deus nas nossas vidas. Deus está ali o tempo todo. Cabe a nós tchuk, acionar ou tchuk, deixar desligado. O que essa pessoa faz é deixar desligado, tá? Então eu abro os olhos do meu coração e direciono meu olhar para a luz dentro de cada ser. A personalidade e o aspecto físico são a imagem do homem. A beleza e a bondade são a imagem de Deus. Então, percebe que quando a gente perdoa, a gente consegue ter essa outra perspectiva, inclusive até falando sobre o terceiro olhar, que a gente consegue ter uma outra perspectiva sobre o chamado ao despertar, o chamado à mudança, à melhora. E a sua presença também, que muitas vezes, gente, a luz, ela sempre incomoda, tá? A luz sempre vai incomodar, né? Então, assim, quando você se faz presente em meio a esse cenário, você se torna aquele ponto, né, de incômodo, naquele obstáculo. Por isso a pessoa ataca. Porque ela quer continuar nas trevas. E você é um potencial a chamá-la. Olha a mãozinha, ó. Vamos, levanta-te, erga-te, caminha. Mas a pessoa não quer. Então a sua própria presença já é um transtorno para essa pessoa, entende? Quando você percebe que você, em meio ao desafio, você brilha ainda mais, pronto, resolvido, entende? E aí você se volta para todas as potencialidades, e aí falando sobre essa frequência, né, gente? Essa carta tem muito sobre a energia aqui desse momento, né? O canal fez aniversário no dia 9, nessa última quarta-feira. O canal fez 4 anos, e aqui a energia do número 4, e é o que eu tenho para falar para vocês, né? Celebre a sua vida. Celebre as suas conquistas. O nosso mantra, olha que lindo, o nosso mantra luz para 2025. Olha quantas sincronicidades. Vamos fazer agora já neste exato momento o nosso mantra luz de 2025. Quem conhece, já pode começar escrevendo aqui embaixo nos comentários. Quem não conhece, faz junto comigo. E aí ativa escrevendo aqui embaixo nos comentários, que é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Vou fazer mais uma vez. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E assim é. Tá bom, meus queridos? Este mantra faz parte deste projeto que eu comecei com vocês no início deste ano de 2025 e vou fazer com vocês até o final do ano. E a ideia é que você possa fazer todos os dias de manhã. Assim que você despertar, você já decreta, já afirma isso para você. Pode fazer com os mantras desta leitura, o outro que a gente fez e ainda outros que virão, que podem, né, vir. E pode fazer também com os mantras da leitura anual, tá bom, meus queridos? Eu vou deixar aqui, ó, bem no cantinho da tela aqui para vocês, sempre aparece, a vossa playlist Escorpião 2025. Dentro desta playlist tem todas as leituras, gente, todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Escorpião neste ano de 2025. Então, a leitura anual, tá? Ela vale para o ano todo, Escorpião 2025. E aí lá tem todos os mantras e outras ativações que com certeza você pode fazer e que podem ajudar bastante você neste momento, caso você esteja passando, né? Caso seja exatamente este momento da sua vida. Ajuda muito, tá bom, meus queridos? Ajuda com que a gente organize os nossos pensamentos, tá? E o mantra esse anual que eu fiz com vocês, tem explicação lá no site. Para você que quer saber um pouquinho mais o porquê deste mantra, por que eu estou fazendo essa corrente de luz, tem explicação no nosso site. Aparece aqui o endereço no rodapé, tem também na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Tá bom, meus queridos? E aqui, gente, vem essa questão da base, vem essa questão da estrutura. Eu tinha falado sobre o trono,
Então, um trono muito estável, de ver por cima, e aqui são vocês, tá? Essa base, essa estrutura não é prejudicada. Uma vez que você sabe quem você é, uma vez que você sabe a sua força espiritual, né? Da sua divina presença eu sou, da sua conexão com aqueles que guardam você e que nunca dormem, né? Que você sabe muito bem quais são os seus valores, qual é a sua honra, sabe, gente? Muitas vezes podem tirar o que for, podem tirar o que for, mas a sua honra, quem você é, o poder da sua palavra, gente. Eu venho de uma geração em que meus avós fechavam contratos, assim, não era pouca coisa não, era compra de casa, venda de terreno, compra de terreno, no fio do bigode. Sabe o que era isso, essa expressão, no fio do bigode? Era simplesmente comprar no aperto de mão, na honra. Foi assim que eu fui ensinada. Então a palavra conta muito. Ai, Anne, mas mexeu muito com a minha vida. Calma. A sua base não foi abalada de forma alguma e você ainda vai se livrar e muito. E muito. Tudo que vai ser devolvido para você. Tostão por tostão. E nunca deixe, jamais, de acreditar em quem você é. Mantenha sua consciência ao alto, sempre. Na Seishonoye tem um pensamento que eu gosto muito, que diz assim: quando todos os cantos estiverem bloqueados, né, na fisicalidade, e aqui falando sobre o... eu vou até pegar a minha pirâmide, que eu gosto de fazer esse exemplo assim. Quando todos os cantos estiverem bloqueados, lembre-se de olhar para cima. Todas as arestas em sintonia com um só princípio, com a unicidade, uma só energia. Um só pensamento subirá até vós, como diz na prece de Cáritas, não é? Exatamente isso, tá? Que lindo, gente, que energia linda, que leitura forte, é uma leitura realmente para pessoas muito profundas, e a carta conversa com a toalha, olha esse ponto de luz aqui, misericórdia, o que é isso? Pessoas que realmente estão querendo entender os acontecimentos, né, gente? Querendo compreender o que a Mestra Vida está nos ensinando com certos acontecimentos, né? O que a Mestra Vida tem para nos ensinar? Então, são leituras realmente para pessoas profundas, são leituras profundas para pessoas profundas, que assim como Aristóteles já dizia, saber-se é o início de toda a sabedoria. Então, saber sobre si, né? E principalmente de processar, de sentir tudo que deve ser sentido, né? Então, assim, fazer essa temperagem, fazer a sua têmpera, encontrar o seu ponto de equilíbrio, encontrar o seu eixo em meio ao caos. Tá bom, meus queridos? Em meio aos desafios da vida. Manifestação da luz. Eu vejo a beleza em mim. Olha, de novo essa questão da beleza, né? A beleza e a bondade são a imagem de Deus. É aquilo que eu falo para vocês. Tudo é bênção, beleza e perfeição. Mesmo aquela questão desafiadora, tudo é bênção, beleza e perfeição. Você pode fazer esse mantra também. Tudo é bênção, beleza e perfeição. Tudo é bênção, beleza e perfeição. Tá bom, meus queridos? Eu vejo a beleza em mim. Eu cresço e desenvolvo, olha que lindo, o meu eu interior, que é aquilo que nada, nunca ninguém vai poder abalar, que é totalmente inabalável, que é imortal, é eterno, né? E permanece por todo sempre. Eu vejo a beleza em mim, eu cresço e desenvolvo meu eu interior em harmonia com a luz e com a beleza. Que beleza é essa, né, gente? É a beleza do divino, é a beleza da honra, é a beleza do caráter, é a beleza da nobreza do ser, dos princípios, a nobreza da honra, do caráter, da moral. Isso é beleza. Também a beleza externa, mas aqui principalmente sobre esta beleza. A beleza que nos aproxima, né? Todo esse conjunto do ser, esse pacotão de luz que nos aproxima da unicidade, que nos aproxima de Deus. Porque Deus é esta beleza.
Eu me liberto da negatividade. Olha isso, que mensagem! O meu coração se transforma. O meu intelecto brilha. E a minha luz interior cresce. Perfeito. Isso é o eco. Esse é o aprendizado. Muito antes da carta eu tinha falado para vocês o que eu tinha. É muito importante a gente processar isso, né? E o que a gente tira dos ensinamentos? O que a gente extrai do bagaço, né? Pega a laranja, espremeu, o bagaço se vai, mas a gente sorve o sumo, certo? Sorvemos o sumo da laranja. Então, olha só que lindo, eu me liberto da negatividade. Olha o que eu falei sobre as nuvens. Dentro de você, a paz, a calmaria. Isso não tem preço, gente. Não tem preço. Essa paz não tem preço. Deixa a pessoa lá nos seus próprios conflitos, né? O meu coração se transforma. Olha o processo alquímico da transmutação e fiz a ativação da chama violeta com vocês e a energia do número 11 logo na sequência. Ou seja, o ato de se tornar não é acelerado, por isso as leituras aqui são leituras profundas. Porque o ato de nós nos transformarmos e também todo o aprendizado que a gente tem pela vida, durante a vida, não é apertar um botão e... Entende? Existe o processar, existe o digerir das situações, a ação deliberada, e requer tempo para isso. Até a própria expressão, o tempo rei, né? O tempo de todas as coisas. E a arte de encontrar a harmonia e de nesse remeleixo, nessa dança da vida, encontrarmos nosso ponto. O intelecto brilha, ou seja, a inteligência que se ganha em cima disso, a perspicácia, o pensamento aguçado, o pensamento reto, e a luz que cresce. Porque por que é que você vai dirigir a sua energia numa coisa que não merece? Se você tem tanto mais para celebrar. As conquistas, quando eu falo para vocês no mantra, são as conquistas de ontem, são as conquistas do hoje e as conquistas do amanhã. Todas as que estão por vir. Olha o mantra. E o nosso mantra foi exatamente esse, né? Tudo o que é meu vem para mim. E assim é, e vem mesmo. Aqui falando para vocês, tá, gente? Tem a possibilidade, sim, de vocês estarem adquirindo imóveis. Vamos supor que foi um imóvel que foi tirado, né? Vamos supor, até falando sobre família, vamos supor que tenha sido sobre questões aí de herança. Então, aquele imóvel que foi tirado, hoje você compra o seu, tá? Hoje você compra o seu, porque o que tinha que voltar para você veio até melhor, muito mais equilibrado. Aqui é a energia do número 11, né? Então, assim, vem de uma forma muito mais equilibrada para você. No momento certo, no momento perfeito, você vai lá e compra, tá? Então, assim, tem essa possibilidade de vocês estarem aí com as pessoas queridas, com pessoas preciosas, com pessoas valiosas como você, comprando o que você quer comprar, trazendo conforto, tudo aquilo que for te trazer, né, esse senso de base, esse senso de estrutura, esse senso de aconchego, tá? Tá muito favorável para vocês. Também falando sobre, de repente, uma parceria, que foi aquela parceria, né, que não foi legal, agora vem a pessoa certa, tá? Existem diversos cenários realmente das coisas estarem entrando nos eixos aqui, você vai ver essa estabilidade, essa balança que eu falei dos pratos do universo, você vai ver isso aqui, na vida material. Lembra do número 4, como eu usei até o exemplo da pirâmide, é a estrutura aqui na Terra. É o número, né, digamos assim, é o número da Terra, tá? É o número onde as coisas vão ser alicerçadas. Tá? Então, onde dali tudo vai ser construído. Pensa numa base de um prédio, de um edifício, tá? De uma casa. E aqui, super confirmado aqui para mim, energia da chama violeta, esses tons de lilás até o roxo, lindo demais, né, gente? Eu falo para vocês que sempre quem fica até o final das leituras, sempre colhe esses momentos. Eu chamo de o néctar da leitura, porque vê exatamente o ato de tornar-se. Vai vendo a composição das cartas, né? E vai vendo tudo sendo tecido de forma perfeita pelo divino. Isso para mim é uma confirmação da veracidade do trabalho que eu entrego para vocês. Para mim é um ato de devoção, porque para mim eu faço isso por amor
Eu faço isso porque eu tenho essa... eu sinto que eu tenho que ajudar, entende? Através das mensagens, das cartas. Então, é isso. Ajudar, trazer uma palavra de carinho, trazer uma palavra de consolo, principalmente nos momentos desafiadores. Né? Então, para mim, quando vem assim, todas essas sincronicidades, nossa, para mim, eu só tenho que agradecer. Agradecer a Deus por isso, por este presente que em todas as leituras, para você que está chegando, você vai ver isso em todas as leituras aqui do canal. Minha mesa realmente é muito, muito, muito abençoada. E agradecer também a cada um de vocês pela vossa audiência, pela vossa confiança no meu sacerdócio, meu ato de devoção para com vocês. Tá bom, meus queridos? Ai, que lindo, eu tô super emocionada. Vamos lá. Um novo começo, gente. E é isso mesmo, tá? Quando uma porta se fecha, meu Deus, é muito lindo. É justiça divina ou não é? Confia, confia. Quando uma porta se fecha, eu estou confiante de que outra se abrirá e será para o meu melhor. Perceba, perceba, é sempre para o seu melhor, nunca para o seu pior. Então todo esse acontecimento só te fortaleceu, só estruturou mais ainda a sua base para que você possa edificar coisas maravilhosas, tá? E possa celebrar toda essa construção, toda a obra da sua vida. Pelas vossas obras vos conhecerei. Está na Bíblia. Eu aceito todos os desafios, olha isso, gente, eu aceito todos os desafios que a vida traz e tomo o conhecimento, gente, misericórdia, é exatamente o que eu falei, da oportunidade e do aprendizado que esses desafios trazem para mim. A serenidade vem de dentro, olha isso. Um momento para você contemplar toda essa situação, de você olhar para este cenário, olhar para isso e perceber que novas oportunidades, novos começos estão chegando. Olha essa taça de amor, de carinho e também de você, né, estar aí celebrando momentos de muita alegria aí se descortinarão para vocês, estão aí prontos para vocês. Tá bom, meus queridos? E aí, aquele mantra que eu faço sempre com vocês, né? Até falando sobre a energia do canal, desde o começo do canal eu viro a minha face para a luz e eu não vejo as sombras. Eu viro a minha face para a luz e eu não vejo as sombras. Tá bom, meus queridos? Eu quero tirar uma mensagem para vocês, para a gente tirar uma mensagem final com este deck que traz mensagens sobre nós sermos super magnéticos, tá? Quero ver o que mais que vem aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, gente, tem o uso de algumas cores. Deixa eu só ver uma coisa aqui para vocês. Eu falei sobre a energia do 4, falei sobre a energia do 11. Falei, é importante falar para vocês, aqui abre, né, com a energia do número, tem 2 vezes a energia do número 5, então realmente eu expliquei para vocês nas leituras anuais essa questão da numerologia, por que que eu incluo no ano 9, Anne, mas o ano é 9, o que que você está falando do número 5? O que que você está falando do número 5 dentro do número 9? Porque ele está lá, gente, 2025. E olha só que interessante, né, a gente tem aqui o número 2, olha isso, a gente tem o número 2, a gente tem o número 0, olha que perfeito. E a gente tem o número 5. Então, super, super, super recomendo carinhosamente que você vá lá e maratona, tá? Aproveita para maratonar a playlist e principalmente a leitura anual. Com certeza vão haver pontos aí de conexão, tá bom? E aí você pode juntar os mantras todos que nós fizemos aqui e tudo mais. E aqui, gente, também tem uma super confirmação para mim de números mágicos, tá? Que confirmam sim que vocês estão aí na direção da vida dos vossos sonhos, vocês estão no caminho certo, vocês estão agindo da forma certa, tá tudo certo, continua. Continua. E lembra daquela frase, vou deixar uma sugestão de livro aqui para vocês que tem o mesmo título, lembra daquela frase de Thich Nhat Hanh que diz assim, sem lodo não há lótus. Tá? É exatamente isso. Sem o lodo, a lótus não floresce. E a lótus, ela é o símbolo, tá?
da tradição, da filosofia hindu. Ai, ficou bonito isso, né, gente? Olha que lindo. Ela é o símbolo, tá? Aqui essa coroa, ela é o símbolo que representa, né, o nosso florescimento, da nossa consciência, o despertar da nossa consciência. E o chakra da coroa é o chakra das 1000 pétalas da flor de lótus, tá? Então, assim, é a conexão com a consciência suprema. Então, meus queridos, são vocês florescendo, tá? São vocês expandindo, são vocês crescendo. E aí eu pergunto para vocês, será que essa pessoa está crescendo? Será que essa pessoa está em paz? Assim como você está? Entende? Então, assim, sem lodo não há lótus, você está fluindo. Isso é o mais importante. Segue teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rodas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. Siga, tá? Esse é um trecho de um poema que eu gosto muito, de Fernando Pessoa. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Quais são as energias que mais os queridos regidos sob o signo de Escorpião precisam saber para este momento? Uma mensagem para os queridos regidos sob o signo de Escorpião, para este momento de justiça divina, signo de Escorpião, celebração, tudo ser trazido, tudo ser colocado da forma correta, da forma justa, de forma perfeita. Vou deixar aqui essas duas. Oh my goodness, olha o que veio aqui. E as cartas, novamente, hein, gente? Novamente conversando aqui com a mesa, hein? Que lindo isso. Eu vou deixar assim, porque eu quero essas duas juntas. Vou deixar assim. Vamos trazer mais pra cá. Pronto, vamos lá. Vou ler essas mensagens. Gente, olha isso, que coisa linda. Eu vou começar com essa carta verde aqui para vocês. Vamos lá. Quando eu misturo, tá, o meu desejo com a fé, eu posso tomar uma atitude, eu posso dar o passo de uma ação, né, de um lugar, perdão, que parte de paz, né, de um movimento em que dentro de mim eu estou em paz, ao invés de querer controlar as coisas. Perfeito, né? É exatamente isso. Então, misturando o desejo de seguir com fé. O que é essa fé? É a força para ser quem você é, né? Então, assim, aquilo que eu falei sobre descanse o seu coração, aquiete a sua alma, os seus pensamentos e saiba esperar no divino, que cuida sempre de todas as coisas. Existem coisas que a gente pode controlar com toda certeza, principalmente aquilo que chega dentro de nós. Lembra do exemplo que eu falei, abri a guarda, até o meu traje terráqueo espacial ficou abalado, entende? Mas acho muito bom que a inteligência do meu corpo lutou com a situação e através, né, eu tive um grande professor que ele era incrível, hoje ele está nas estrelas e ele era de Escorpião, gente, ele era de Escorpião, olha só, me veio ele em pensamento agora. E ele foi um grande mestre na minha vida, continua sendo, porque lembro muito dos ensinamentos dele, e ele foi um presente na minha vida, continua sendo, né? Hoje ele brilha nas estrelas com toda certeza, com todo o seu esclarecimento, com toda a sua luz, ele brilha nas estrelas. E ele falava isso para mim, né? Ele falava assim, quando a gente passa por algum ponto em que realmente nos, né, tira dos eixos, né? A sabedoria do nosso traje terráqueo espacial, ela tem às vezes aquele ponto de, parece que há um desequilíbrio e tal, mas é bom porque tá limpando, tá purificando, né? Então essa questão de ter estourado tal, minha boca ter estourado tal, é bom, porque tudo bem, passou, processou, de alguma forma o meu corpo processou, entende? Então isso é muito legal, tá? Isso é muito legal. Então, misturar, né, o desejo com a fé e partir, tomar uma atitude de um lugar de paz. Por quê? A gente pode controlar o que acontece, como as coisas chegam até nós. Controlar a ação dos outros, nós não podemos controlar. O que essa pessoa vai, você não pode falar, não faz isso pra mim. Não faz isso pra mim, você pode, né? Não tem como controlar. Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Agora, controlar o que se passa dentro de você, olha essa espada aqui.
epa, aqui não. Uma mão fala, vem, eu tô aqui por você. A outra, peraí, tem limite, tá? Tem limite. Entende? Eu vou acolher, mas se você pisar na bola, ó que tá na outra mão. Atenção, entendeu? Atenção, tá? No melhor estilo, tá, gente? Assim, de defesa, né? Não estou falando de coisas agressivas, mas de defesa, tá? De defesa, tá bom? De saber dizer não, de saber delimitar espaço, de saber construir barreiras saudáveis, tá? São as fronteiras, né? Eu vou fazer essa aqui. Quando eu verdadeiramente rendo olha, perfeito, tá? Quando eu verdadeiramente rendo os meus desejos ao universo, a força sagrada da fé se instala. Perceba, as duas cartas falando sobre a paz, sobre o controle e sobre se render à situação. Então, entregando essa pessoa, assim como eu falei sobre a questão do perdão, entregando essa pessoa para que ela siga com seus propósitos elevados. Perfeito. E aqui, ó, a energia do violeta também se manifestando na leitura. Perfeito. E aí, eu vou finalizar essa leitura incrível para vocês com essas cores maravilhosas aqui, tons de rosa, fazendo a conexão com o chakra cardíaco também e o violeta. Então, gente, procurem usar essas cores, tá? Procurem usar o amarelo, procurem usar o roxo, ou todos os tons, né, do lilás até o roxo. Procurem usar também o verde em roupas, acessórios, tá bom? Coisas que fiquem aí pertinho de você. Vai ajudar muito caso você esteja passando exatamente, né, por uma situação dessa neste momento. Manifestar é o processo criativo de alinhamento, olha isso, com a energia do universo para co-criar uma experiência que eleva o meu espírito e o espírito do mundo. Olha isso, meus queridos, falei sobre essa conexão com o divino e são vocês criando realmente, são vocês manifestando. Falei sobre a energia do número 4, então é muita perfeição, é muito alinhamento, é muita conexão, é muita sincronicidade. Perfeito, gente, perfeito. E aqui também sobre um senso do que você, exatamente confirmando aquilo que eu falei sobre nós, trabalhadores da última hora, saber o que nós estamos fazendo aqui e como navegar nesta dança, né, da vida, sabendo o propósito e sempre com o pensamento de contribuir com o nosso melhor, sempre um pouquinho mais, sempre um pouquinho melhor, tá bom? Do que a gente encontrou. Então, se não foi bom para conosco, se alguém não foi bacana para conosco, façamos melhor por nós, pelas nossas vidas, por aquilo que a gente se comprometeu ao fazer, né? Quando nós nos comprometemos com esta tarefa, e também pela outra pessoa que ainda não se ergueu, não se levantou e que ainda está por hora nas trevas. Tá bom, meus queridos? Escorpião, que leitura sensacional! Estou super emocionada de poder entregar essa leitura para você. Se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados, tá bom, meus queridos? E convido você carinhosamente a conhecer o nosso site, saiba mais sobre mim, conheça lá um pouquinho sobre a minha história, tem sempre novidade lá para vocês, tá? Aparece aqui no rodapé deste vídeo, tem também aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, tá bom? O endereço é www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá no nosso site. Eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem, escorpião, possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, carinho, acolhimento, que você possa sentir todo o meu amor chegando aí no seu coração, a força deste espaço sagrado chegando aí também, te alicerçando neste momento. E sempre, gente, muita, muita, muita inspiração, tá bom, meus queridos? Nunca, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas e saiba, meus queridos, que tudo o que é seu sempre vai voltar para você. A justiça divina nunca falha. Yes! E assim é.
Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Escorpião. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Escorpião, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Escorpião. Até breve. Tchau, tchau.